passada, a Prefeitura de Teresina liberou um decreto em que vedava as desapropriações de terras de áreas ocupadas. Isso vale para novas áreas ocupadas e também para aquelas antigas, onde existem moradores já há muitos anos. Um desses lugares, por exemplo, é o assentamento El Shaddai, que ainda hoje não é regularizado. Esse processo de regularização fundiária, ele passa principalmente pela desapropriação da terra. Então, quando uma terra é ocupada, ela pertence a alguém. Quando há uma ocupação de terra e há um acordo entre as partes, é mais fácil fazer esse processo de desapropriação, que normalmente é feito pela prefeitura. O que a prefeitura está dizendo no decreto, se a gente pudesse colocar o decreto da semana passada, que a gente mostrou aqui no programa, mas se não, tudo bem. O decreto diz o seguinte: olha, é vedada agora a desapropriação de áreas ocupadas e essa vedação, ela vale também para as áreas que já estavam ocupadas. Então, não é só o que foi ocupado durante o decreto. Eu estou fazendo toda essa introdução esperando que a nossa entrevistada apareça aí para a gente poder falar com ela, que é a Dalgisa Silva. A Dalgisa é que vai me dizer aí qual é o órgão, né, que ela preside, a associação, para a gente poder também trazer essa informação e tentar entender melhor essa condição de moradores aqui de Teresina. Segundo o IBGE, o censo de 2022, pelo censo, existem 866.300 habitantes em Teresina. E foram recenseados 1.420.000 imóveis na capital, ou seja, tem mais imóvel do que gente. Então, tem gente com mais de um imóvel. Isso também não é uma coisa que seja motivo de espanto, porque você tem os imóveis também comerciais, então tudo isso está incluído aqui. E segundo também o IBGE, cerca de 1.500 pessoas vivem hoje no que eles chamam de domicílios coletivos, o que também incluiria as ocupações. Adalgisa, é só isso mesmo? Esse número é pequeno, assim, são apenas 1.474 domicílios que poderiam ser encaixados como de ocupações, ou esse número é maior? Bom dia. Bom dia a todos e todas, Cíntia, e quem está nos assistindo. Assim, esse número, a gente sabe que é um número que não é um número real, né? O número é muito mais maior, né? Maior do que essa quantidade que o IBGE traz. A gente sabe que só de déficit habitacional na capital a gente tem 55 mil, né? E aí você fala de um ponto que é com relação às coabitações, que são famílias que moram com outras famílias. Então, esse número a gente desconsidera, né? Dos movimentos sociais. Eu faço parte do MTST, que é o Movimento de Trabalhadores Sem Teto do Brasil. A gente e a gente, assim, Cíntia, desconsidera esses números que o IBGE traz. A gente sabe que os números é bem maior. Quem faz essa luta, a luta de habitação, a gente sabe que é bem maior. Tá, mas você teria alguma estimativa de quantas pessoas vivem hoje nessas ocupações? Sim, um número assim bem exato não, mas a gente tem uma quantidade assim por cima, porque a gente sabe primeiramente que Teresina é uma área composta de áreas de ocupação. Então, assim, algumas foram regularizadas, né? Não só pelo município, como ele coloca, mas também pelo governo do estado. Muitas áreas de ocupação foi regularizada e algumas não regularizadas. Então, assim, o número que o IBGE traz é um número que daquelas que não tem mais litígio, né? Não tem mais conflito. Então, eles estão considerando, mas as de área de ocupação, o IBGE não entra dentro da área de ocupação, como é que vai ser o número completo? Que ele está dizendo aqui que é 1.474.
Não, é muito mais. Nós temos mais de 20 mil em áreas de ocupação, porque a área de ocupação a gente considera aquela área que não foi regularizada. Embora ela não foi regularizada e nem está em conflito, está aguardando a posição tanto do município como do Estado para ser regularizada. Tá, entendi. E como é que vocês receberam esse decreto da prefeitura? Pois é, para todo mundo que luta com relação à habitação, que a gente sabe que, infelizmente, está lá na nossa Carta Maior, que é a Constituição, que fala que tem que ser uma política, tem que ser uma política, a habitação tem que ser uma política, mas, infelizmente, isso não é só aqui no Piauí, mas em outros estados a gente não consegue ver essa política sendo implementada como as outras políticas, como a política de moradia ou de educação, a política de saúde. Então, a política de habitação, infelizmente, é colocada sempre do lado. Então, assim, a gente, quando recebeu a notícia que o atual prefeito, o Silvio Mendes, abaixou o decreto de número 27.770, que foi no dia 6 de março, para nós foi uma surpresa. Então, assim, isso ele tirou o direito de muitas famílias, porque assim, o prefeito não apresentou um projeto de habitação, pelo contrário, tirou o direito de muitas famílias que estão nessas áreas irregular, que ele chama irregular. Então, ele está proibindo o poder municipal de desapropriar áreas irregular. Essas áreas irregular são essas. Ele coloca, inclusive, nas fala dele, mas no decreto, que independente de data, mas a data ele colocou, a partir do dia 29 de dezembro de 2016, toda a área que foi ocupada, que está em litígio ou está em processo de discussão e que não tem nenhuma infraestrutura, todas enquadram dentro desse decreto. Então, assim, a gente quer dizer assim que a gente repudia esse decreto do prefeito, porque o prefeito ele foi eleito pela população para buscar soluções para a população e não diminuir essa quantidade de população, beneficiando apenas uma quantidade bem exisitória, bem pequena, né? Então, a maior parte fica descoberta, porque existem muitas áreas irregular e áreas que estão iniciando. Aí a gente até faz uma pergunta. Não é proibido fazer áreas de ocupação? A gente sabe que não é legal, mas é uma forma de pressionar os poderes públicos, tanto municipal como estadual como federal, de chamar atenção para o tamanho do déficit habitacional e dar mais um olhar com relação à política habitacional. E de que forma que o movimento está trabalhando para tentar reverter isso? Porque você tem algumas áreas que já são antigas, né? Já que a partir de 2016, então a gente já está perto de quase 10 anos, né? Quase uma década de ocupação, que não vai sofrer um processo de desapropriação e que a partir de agora também terá mais dificuldades para receber qualquer tipo de melhoria, não é isso? Isso. Com relação, ele traz principalmente que não vai investir nada de poder de recursos públicos nessas áreas de ocupação. É, e assim, o que a gente vê é que muitas vezes a gente não vai levar em consideração esse decreto. Por quê? Porque esse decreto ele fez sem ouvir os movimentos sociais que trabalham, não ouviu as famílias que estão lá, pelo contrário, acho que o poder municipal tinha que ter feito um levantamento dessas famílias que lá estão. A gente que faz essa discussão já tem batido muito nessa tecla com relação aos bancos, os bancos de informação das áreas de ocupação, porque a gente sabe que existe os grandes especulador, mas também tem o especulador menor, que a gente que sempre está junto, ajudando ele, a gente vê que tem, mas para isso a gente precisa que o poder municipal leve as assistentes sociais para que faça esse chamado pente fino, que é
que é os dados minuciosos para saber quem já teve em área de ocupação anterior e que está na atual ocupação. Então, não existe isso. Aí, então, ele coloca um decreto, barrando tudo isso, tirando a responsabilidade do município. Então, assim, primeiramente, quero dizer que os recursos públicos é muito difícil ir para a área de ocupação. Por quê? Porque o mecanismo de participação social das comunidades era o orçamento popular. Na gestão anterior, aconteceu um ano que nenhuma dessas obras não foi feita, está toda paralisada, e esse ano ele já disse que não vai fazer o orçamento popular, que só vai ser para o ano, né? Ele disse que vai ser só para o próximo ano. Então, assim, é um decreto que a gente sabe que não tem muito respaldo, porque a partir daí, qual é o momento que as comunidades participam? É só os vereadores dando emenda parlamentar, fazendo o seu trampolim político. Então, assim, tem que ter um órgão onde as comunidades vai dizer o seu anseio. Então, praticamente não tem. Então, esse decreto foi como dissesse, não, vocês não vão mais participar, sendo que a gente já não participava, porque a área de ocupação eles não querem investir porque diz que está em litígio. Mas, como você citou bem no início da sua fala, Cindy, com relação ao Xadá. O Xadá é uma comunidade rural, é um assentamento que fica na zona rural. Mas quem foi que deu um decreto de área de interesse social? Foi o Estado, e não o município. Então, assim, o município está apenas agora abaixo esse decreto para dizer que não faz, que é alguma coisa que ele já não fazia. Mas, assim, o prefeito ele tem que entender que ele não governa só. Quem colocou foi a população, então a população, quando está insatisfeita, a gente tem um mecanismo de fazer a pressão popular. A prefeitura está dizendo o seguinte: olha, eu não vou desapropriar, mas também não está botando nenhum tipo, até onde eu entendi, de impedimento. Então, eu até questionei, por exemplo, se o OPA, aquele orçamento participativo, poderia ser afetado, já que eu acredito que moradores de algumas áreas de ocupação também participam, pedindo para que haja melhorias, a urbanização, calçamento, água, energia para esses locais, né? Porque as pessoas moram hoje nessas ocupações, mas de qualquer jeito. Então, você não tem nada que leve um pouco de dignidade ali para aquelas casas. E o orçamento seria uma alternativa. A minha dúvida é se esse decreto da prefeitura ele traz algum impedimento, se o Estado pode fazer, ou se é só a prefeitura que está dizendo, não, eu estou fora, eu estou tirando meu corpo fora, eu não vou desapropriar, e como eu não vou desapropriar, eu não vou investir nessas áreas, que a prefeitura, o poder público não pode investir em áreas que não são regularizadas, né? Ou pelo menos não deveriam. Assim, com relação ao decreto, onde ele proíbe o poder municipal, ele está dizendo só a parte do município. Já o OPA já é um mecanismo de participação do governo do Estado. Então, assim, com relação ao OPA, ele não faz nenhuma referência, né, a prefeitura não faz nenhuma referência, e nem o Estado abaixou nada com relação a esse tipo de perfil, esse tipo de normas com relação às áreas de ocupação. Então, assim, muitas comunidades, como eu falei, que antes se a prefeitura tinha a questão do orçamento participativo, que era chamado orçamento popular, que já está paralisado aí já há algum tempo e continua nessa atual gestão, ele já disse que só no próximo ano, e aí todas as comunidades, também as comunidades que são de área de ocupação, que estão irregular, como o prefeito fala, eles estão todos correndo para o OPA. Por quê? Porque é uma forma de garantia da permanência da família lá, porque vai ter uma estrutura de governo, vai ter estrutura de prefeitura, então, eles estão correndo pelo menos na parte que cabe ao OPA para garantir uma infraestrutura que garanta uma obra do governo lá naquele espaço, porque quanto mais equipamento público dentro de uma área de ocupação, ela vai se consolidando. Então, quando a prefeitura faz essa proibição, ele está fazendo apenas para o lado do município.
Ele não está fazendo para o lado do Estado. Então, existe, né, inclusive, muitas comunidades que são áreas de ocupação de forma irregular, nos procurou com essa dúvida. Agora, a fala deles é, agora a gente está perdido. Aí a gente falou da importância, eles começaram a ter um fio de esperança porque vai participar. Do OPA, né, ninguém garante que ele vai ter uma obra aprovada, porque a forma de participação é diferente como era do orçamento popular, uma forma diferenciada, porque a gente faz a votação através de um aplicativo. Bem, querida, muito obrigada pela participação. A gente conversou aqui com a Dalgisa Silva, que é do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e tem uma avaliação aí geral sobre a situação das ocupações aqui na nossa capital. Obrigada, Dalgisa, bom dia para você. Bom dia, obrigada a você pelo espaço para esclarecer a população.